Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Bom que você veio para fazer o nosso devocional. Uma alegria estarmos juntos, podermos tirar um momento para meditar nas Escrituras Sagradas. Há lições especiais para nós nesta manhã, no livro de Êxodo, no capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto e vamos meditar nessa que é uma das pragas mais famosas que existe no livro de Êxodo, é dos gafanhotos, e um texto que vai mostrar para mim e para você algumas grandes lições, e a primeira delas é sobre a perspectiva de Deus, de que as gerações futuras conheçam que o Senhor é Deus. Há uma preocupação em Deus em que as futuras gerações, os nossos filhos e netos, possam conhecer o Senhor. É justamente o que vai dizer o Chamar, lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, que esses mandamentos que o Senhor nos dá, eles possam ser transmitidos aos nossos filhos e netos, às futuras gerações. Deus é um Deus que quer que as gerações o conheçam e possam experimentar sua presença e sua graça. E o que Faraó vai querer nesse próprio texto, logo quando Moisés se apresenta diante dele, dizendo que uma praga viria, que seriam gafanhotos, como uma nuvem, que não daria nem para ver o chão, ele vai pedir para que Moisés não leve as crianças, os jovens, as mulheres, mas que apenas os homens estejam indo. E Moisés vai dizer, não, de maneira alguma, todos nós iremos, os nossos filhos, e Deus alerta ele então, a Moisés, antes do pedido de Faraó, mostrando que as crianças e os netos e os nossos filhos, no caso de Moisés, venham para conhecer o Senhor e que esse conhecimento de Deus seja transferido para essas futuras gerações. E Deus então alerta Moisés dizendo, olha, que, versículo 2, para que conte tudo isso que está acontecendo aos seus filhos e aos filhos dos teus filhos, de como tratei com dureza os egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. É justamente o ponto onde Faraó e o povo do Egito estavam atacando, matando os meninos, no início do livro de Êxodo, como as gerações estavam sendo dizimadas vez tras vez pelos egípcios, por Faraó, e como Deus quer preservar as gerações no conhecimento, no relacionamento com o Senhor. Meu irmão, é nossa responsabilidade como pais, e se você ainda não é pai, mas quando você for mãe, pai, que você possa transmitir aos seus filhos o conhecimento do Senhor, para que você coloque essa paixão por Deus e essa fé no coração dos seus filhos, que eles possam olhar para você e ver que você ama o Senhor de todo o seu coração e que você o serve de maneira especial e que Deus é o centro da sua vida e você vive para a glória dele e você vive para o louvor do Senhor, que os seus filhos possam olhar e ver que Deus não é apenas um nome ou uma história ou alguém que você recorre no momento de dor e sofrimento e problemas, mas que Deus é a razão de toda a sua existência, da sua vida, do seu trabalho, do seu lazer, de todos os seus afazeres. Deus é a razão de tudo na sua vida, que os seus filhos e as futuras gerações possam ver e olhar e experimentar a glória, o amor, a graça desse Deus libertador, esse Deus todo-poderoso. Como um exemplo, eu mesmo sou a 5ª geração de cristãos que vem servindo ao Senhor. A minha filha e meu filho são a 6ª geração de cristãos que estão servindo o Senhor. Deus, que é um Deus geracional, um Deus que se perpetua no seu amor, conhecimento, graça, através das gerações. E é isso que Deus deseja, que Deus use a sua vida de maneira poderosa, para que esse conhecimento dele
se perspasse a outras gerações e que essas gerações possam conhecer o Senhor da glória. O chamado de Deus para Faraó, veja aí no versículo 3, até quando te recusarás humilhar-te perante mim? O chamado de Deus para Faraó é para que Faraó se humilhe diante do Senhor. Mas, como nós vimos anteriormente, Deus endurece o coração de Faraó. Isso é, Deus dá liberdade para Faraó agir da maneira que ele quer. E Faraó não quer deixar sair o povo de maneira alguma. Ele não quer se submeter a Deus. Ele não quer permitir e compreender que é Deus que reina. Ele quer fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito. Ele não quer se humilhar diante do Senhor. E esse não é um caso único de Faraó. Nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 6, versículo 6, que o povo de Israel não quer se humilhar. E Samuel vai comparar Israel ao próprio Egito nesse momento. Como é que vocês estão endurecendo o coração de vocês como os egípcios? Na realidade, o povo de Israel endureceu seu coração mais do que o próprio Egito, mais do que o próprio Faraó. Então veja, o endurecimento de coração, a arrogância, o orgulho, a desobediência, não é uma condição apenas de Faraó ou uma condição financeira. Faraó era o homem mais rico e mais poderoso do mundo nesse então. Mas o povo de Israel, quando estava na pobreza, desolado, estava com seu coração endurecido. Um coração não humilhado, endurecido, não é uma condição de pobreza, não é uma condição financeira, mas é uma disposição de obedecer a Deus. E isso está no rico ou no pobre, isso está no homem ou na mulher, na criança ou no adulto. Essa disposição natural de revoltar-se contra Deus e de não se humilhar diante de Deus. E, meu querido, aí está a nossa ruína. A ruína de Faraó, da sua família, do seu povo, era a sua própria dureza, de não querer se humilhar diante de Deus. E aqui tem um chamado para mim e para você, que nós venhamos a nos humilhar diante do Senhor. Veja, meu amado, se existe na sua vida alguma área em que você está em recorrente desobediência a Deus. Deus está falando, Deus está te alertando na palavra, em mensagens, em pregações. Às vezes Deus está usando alguém da sua própria família, algum cristão que você conhece, que está dizendo para você, olha, isso não está certo na sua vida. Essa parte do seu caráter ou do seu temperamento, essa sua atitude de desobediência a Deus, isso está contrário àquilo que é a vontade de Deus. Meu irmão, é hora de você se humilhar diante do Senhor. Ainda que você não sinta vontade, ainda que você não sinta no seu coração uma grande emoção, não estou esperando Deus tocar em mim para que eu me humilhe. Não espere isso. Deus já está falando com você. O nosso coração naturalmente é rebelde e contradizente, e endurecido contra Deus. E, meu irmão, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, nos aproximarmos diante de Deus e dizer, Senhor, o meu coração não quer se humilhar, eu não quero naturalmente me render. Isso já demonstra a dureza do meu coração, mas eu estou aqui, e ainda que eu não sinta vontade, ainda que eu não sinta emoção, eu vou obedecer a tua palavra. Nós não podemos esperar uma emoção vir ao nosso coração. Nós precisamos trabalhar com razão, em obediência à palavra de Deus, e as emoções vão nos seguir. A emoção do nosso coração, a disposição do nosso coração vai nos seguir. Nós não podemos seguir o nosso coração. A Bíblia diz que a coisa mais enganosa do mundo não é o diabo, mas é o nosso próprio coração. Você precisa seguir e obedecer à palavra de Deus e não o seu coração. Se você simplesmente seguir o seu coração e dar vazão a tudo que o seu coração deseja, provavelmente você vai à ruína na sua vida. Você precisa obedecer
a Deus. Foi quando Davi obedeceu deliberadamente o seu coração que ele pecou contra o Senhor. Se ele tivesse obedecido à palavra de Deus e tivesse rejeitado as inclinações naturais do seu próprio coração e tivesse seguido ao Senhor, ele não teria pecado. Quantas vezes caímos em ruína como Faraó, porque deixamos de obedecer a Deus, a palavra do Senhor, em seguir e andar no Espírito, para obedecer os nossos sentimentos e nossa vontade. Que Deus te livre disso, meu amado. Que Deus livre você e a mim de obedecermos e de seguirmos o nosso próprio coração. Mas que nós possamos fazer aquilo que o Senhor da glória disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O Evangelho nos chama a uma obediência do Espírito, a andar no Espírito, a obedecer com a razão, e não meramente seguir o nosso coração e a inclinação do nosso coração, mas avançar em obedecer ao Senhor nosso Deus. Foi essa disposição em simplesmente seguir suas emoções, seguir sua mente, seus próprios planos, em desobediência à palavra de Deus, que arruinou Faraó e a sua vida. Que você e eu venhamos a obedecer de coração ao Senhor. E muitas vezes obedecer de coração ao Senhor indica obedecer por meio da razão, saber o que a palavra de Deus diz, e então seguir aquilo que a palavra de Deus diz, ainda que as nossas emoções não estejam nos guiando ou se inclinando para aquela direção, mas que você, em obediência a Deus, se incline diante do Senhor. Infelizmente não foi a decisão de Faraó. Ele se revoltou contra Deus. A praga veio e destruiu, devastou a nação egípcia. E aí Faraó então manda chamar Moisés e dizer: pequei contra o Senhor, peço que você tire essa morte de diante de mim. Versículo 17, agora pois peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda e orem ao Senhor por mim. Nem sempre as pessoas vão se humilhar diante do sofrimento. Nem sempre as pessoas vão sair melhor do sofrimento. Às vezes elas saem mais perturbadas, as pessoas saem mais feridas, magoadas, decepcionadas, endurecidas, orgulhosas, porque eu consegui sair dessa situação por mim e de mim mesmo, porque muitas vezes as tribulações vêm e vão, os problemas vêm e vão, e as pessoas muitas vezes deixam de se humilhar e de se aproximar de Deus. E quantas vezes saem mais orgulhosas, mais arrogantes dessas situações. O sofrimento não traz humildade, o sofrimento não traz obediência a Deus. Humildade é obedecer a Deus. E é isso que o Senhor nos chama. Faraó passou por essa destruição tão grande, por perdas financeiras, perdas de pessoas, sofrimento, mas não se humilhou, não obedeceu a Deus. Nem sempre os sofrimentos vão trazer grandes lições para as nossas vidas, mas que você, meu amado, possa, em nome de Jesus, se humilhar voluntariamente diante do Senhor, sabendo que o Senhor e a vontade dEle, os pensamentos e os planos dEle são maiores e melhores do que os seus. E Ele tem bom caminho para mim, para você, para as nossas famílias e para as nossas gerações. E que isso se encontra na obediência a Ele. Que você incline seu coração em amar o Senhor, em obedecer o Senhor. E que você, para a glória de Deus, seja guiado pelo próprio Deus, pelo Espírito de Deus na sua palavra, em obediência. Que essa lição esteja no meio do seu coração. Que Deus te abençoe na graça de Cristo Jesus e que você aprenda essa lição para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu amado.